A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, eu passei aqui hoje, domingo, acabou um culto, agorinha mesmo, no Jardim Alice, São José do Rio Preto, São Paulo, onde foi pregado Jó capítulo 34. Nosso querido irmão Joaquim Machado, ancião local, pregou pela guia do Espírito Santo, o qual esta palavra veio aí se baseando, irmãos, na história de Jó, que Jó perdeu tudo. Jó ali tinha muitos bens, né? Tinha uma família, e Deus então permitiu que o diabo aí tirasse tudo de Jó. O qual, irmãos, essa pregação já é baseado, o servo de Deus já pregou desta forma, em que muitos criticam, muitos abandonam, irmãos, quando vê alguém que está numa situação difícil, né, irmãos? Aquele em que deu uma cesta básica, aquele em que ajudou levar ao médico, aquele que pagou até consulta, né, irmãos? Até ali bancou alguma coisa, né, irmãos? Não é que ele vai jogar na cara, mas existem hoje em dia, irmãos, pessoas, irmãos, ingratas. Existe sim, o ser humano é difícil entender. Quanto mais as pessoas ajudam, mais quando a pessoa precisa de ajuda é desprezada, né, irmãos? Hoje em dia, quando alguém vê um irmão, uma irmã fraquinho, errante, né? A maioria, irmãos, aponta o dedo, fala que pecou contra Deus, fala que está pagando. Esta frase, olha, ele está pagando. Irmão, nós temos que tomar cuidado como falamos assim. Ele está pagando, apontando o dedo, que aí você está se auto-justificando, você está acusando, querendo ser melhor perante Deus. E Deus tem os olhos que tudo vê, onisciente, onipresente. Irmão, esse Deus é maravilhoso e mandou esta palavra em forma de perdão. Que coisa linda, né, irmão? Em forma de perdão dentro da igreja. O ancião, assim que foi encerrar o culto, encerrou de uma maneira linda. A igreja toda, irmãos, orar o Pai Nosso. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque quando o servo de Deus foi pregar, ele falou uma parte muito certa. Tem muitas pessoas que só pensam em si, né? É Deus por si, né? É Deus para ele e cada um por si. São pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si própria, né, no seu próprio ego, e pessoas que só querem o bem para si, não pensa no outro, né, irmãos? E falando assim espiritualmente também, quando nós falamos pessoas egoístas, logo vão pensar que é materialmente, mas existem pessoas egocêntricas, egoístas espiritualmente. Pessoas que têm ciúmes, que têm inveja. Isso mesmo, irmão. E essa palavra de hoje no Jardim Alice, São José do Rio Preto, veio, irmãos, para alertar a todos. E eu quero aqui compartilhar com vocês, queridos. Compartilhar essa linda pregação com vocês. Peço à nossa querida Irmandade que ponha um fone de ouvido, ouça num local que não tenha muito barulho. E olha só, irmão, sinta a presença de Deus em um culto glorioso. Jó perdeu tudo, teve aqueles que desprezaram Jó, porque com certeza Jó, quando tinha suas riquezas, ajudava as pessoas. Mas quando ele precisou, pelo menos ser ajudado, irmãos, ali por pessoas que podia chegar até ele e falar algo, por mais que não ia aliviar, né, irmãos, que era terrível, porque os que foram visitar Jó saíram visitados, né, irmãos? Mas, irmãos, teve pessoas ainda que, na maioria das vezes, que até deve ter acusado. É o que acontece hoje em dia, né, irmãos? O ser humano é ingrato, só pensa em si, acha que Deus vai salvar só a si próprio, e sendo que Deus, irmãos, ele tem céu para todos. Vamos ouvir, irmãos,
essa pregação, essa linda pregação nessa noite de domingo? Tô junto com vocês. No finalzinho eu venho para encerrar esse vídeo, tá bom? Queridos irmãos e irmãs e visitas que aqui estão, nós vamos achar injustiças em homem, erros em homem, mas nunca alguém aqui, por mais alta ciência que você alcançar, procure erro em Deus. Deus não errou quando fez o mundo, criou o mundo. Não errou quando criou Adão e Eva. Não errou quando expulsou também como pai Caim do seu caminho. Em Adão pôs a marca do sofrimento, que também seriam nossas pelo pecado. Em Caim a marca da irreconciliação. O Senhor não aceitou o arrependimento de Caim, por causa do sangue inocente que clamava o seu nome. E Deus faz justiças de acordo com aquilo que o céu precisa. É como uma dona de casa, que às vezes sai para fazer uma compra de algumas coisas para casa, e ela compra o que falta. Dificilmente alguém compra para sobrar. Às vezes alimento sim, mas uma toalha de mesa, às vezes algum adorno. Não tem como pôr o mesmo adorno numa mesa, a não ser que um tenha uma diferença do outro, porque pôr dois igual não enfeita nada. Se não tiver uma conexão de sabedoria para o que está fazendo, começa, ao invés de trazer beleza, trazer algo que desagrada a beleza. E Deus não errou na feitura do homem. Diz que ele quis se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ao mesmo passo que ele viu a fraqueza de Adão e o seu pecado, ele enxergou a igreja. Você é uma semente, e essa semente está contaminada, mas eu sou Deus, vai nascer contaminado, e eu vou limpar a contaminação, vai tirar o que é mal. E Deus está fazendo isso até o dia de hoje. Até o dia de hoje Deus está chamando almas e tirando delas a imposição de Adão, o pecado do mal que foi causado por uma simples conversa, que às vezes nós não prestamos atenção, e uma simples conversa traz um mal danado. E Eva, quando conversou com a serpente, foi a responsável pelo pecado de Adão, dela também. Mas nós observamos que aquela hora o Senhor foi conversar com Adão, que era de costume toda tarde, não foi falar com Eva. Só chamou Eva porque Adão falou: a mulher que tu me deste me deu do fruto da árvore da vida e eu comi. Aí o Senhor chamou Eva: Eva, por que fizeste isso? É porque a serpente me enganou. Então cada um foi pondo culpa um no outro, e até hoje isso existe. Mas chegou a hora de Jó, um homem justo, um homem puro, um homem que estendia a mão aos famintos. Ele falou lá em 29 de Jó, depois você vê as saudades que ele sentia do homem que ele era, das coisas que ele tinha, e ele falou lá com bastante clareza que ele não tinha isso para ele. Ele falou assim: eu era a alegria dos velhos nas praças, eu me assentava na praça, os jovens me cercavam, aplaudiam, os velhos me honravam, e eu me pediam e estendia a mão, quer dizer, eu dava o que eu tinha. Ora, por que sobreveio sobre mim todo este mal? E os amigos, quando viram isto, ao invés de ver quem foi Jó, começou a ver o que Jó era. É um erro da igreja, é um erro meu, é um erro seu. Às vezes alguém cai numa situação e você olhar o que ele é, você deve olhar o que ele era, porque recompor vai depender do nosso perdão, da nossa misericórdia, do nosso amor. Se nós condenarmos todo mundo está condenado, inclusive nós. Mas quando entra em nós essa reconciliação de compreender, houve um erro, mas vamos ter compaixão, houve uma fraqueza, mas vamos perdoar. E a palavra já nos dá esse direito, porque diz que o que dois concordam aqui, Deus assina no céu. E às vezes é o pai e a mãe que assinam, mas às vezes é o ministério, às vezes é a igreja. Mas os amigos não viram isso. Os amigos viram para o outro lado. Jó pecou.
Mas não era por causa do erro, pecado, se tinha ou não de Jó, é porque eles não estavam sendo beneficiados mais por Jó. Deus se interessou de Jó porque Jó não tinha mais nada para dar para ele. Não faça isso, irmão, não faça isso, irmã. Se alguém não tiver mais nada para te dar, até quando teve, deu para você aquilo que você precisava, seja de alimento, seja de vestimentas, seja de oração, seja de uma profecia, seja de uma palavra, seja de um pregador. Enquanto ele pôde, ele fez a sua parte, e por consequência da vida, talvez hoje não possa fazer mais, mas é o mesmo irmão, é a mesma irmã, tem a mesma coisa, tem o mesmo dom, alguma posição mudou daqui para lá, de lá para cá, mas é a mesma obra, é o mesmo filho, é a mesma filha. Eles não viram isso. Quando Jó perdeu tudo, desprezaram Jó e foram falar para ele esta palavra que nós damos aqui agora. Acusou Jó de injustiça, de pecado perante Deus. E Jó falou: como? Por mais que eu tento me esclarecer, eu sou tido como mentiroso. Aqui, vocês viram? Sou tido como mentiroso. Se nós não soubermos, irmãos, amar esses irmãos, essas irmãs, que até tropeçam, quem nós vamos amar? Porque olhando para o lado, nós achamos quem não tem erro. A primeira coisa que nós observamos nas pessoas são defeitos. Você encontra um amigo, fica com ele 2 horas, do outro amigo, você viu só? O paletó dele estava mal passado. Eu vi o vestido dela, está muito largo para ela. Isso é um comentário comum, nós estamos falando de coisas materiais. Existem algumas outras coisas. Ele pregou muito, ele orou muito, ele quer se aparecer. Não faz isso. Você não sabe o que está dentro daquele coração. Você não sabe o que está dentro daquela alma. De que forma ele está expressando o que Deus lhe dá e pondo ali na mesa da forma que o Senhor lhe mostrou. Mas o amigo não tem mais nenhuma serventia. E tem muitos assim. O próprio irmão Walter está aqui. E olhando para ele hoje, eu estou lembrando esta palavra. Vocês não sabem o que é triste, a solidão, o desprezo, por não ser aquilo que queríamos ser. Mas as consequências da vida nos impediu, a pobreza, a miséria. Queríamos trabalhar e produzir, e o trabalho se negou às vossas mãos. Foi a maldade do homem, ou a permissão de Deus, para conhecer onde está o amor, o perdão, a misericórdia. Por que será que Deus fez alguma coisa com alguns irmãos como este? É um castigo? Não. É para descobrir nesses últimos dias onde está o amor fraternal, piedoso, misericordioso, que quando tinha estendia a mão e não tendo agora alguém vai e estende. Ah, quantos esqueceram aquele irmão que foi numa casa, levou uma cesta básica, aquele irmão que levou alguém, pagou até a consulta médica, hoje ele precisa, não tem, hoje ele requer alguma necessidade sua e alguém passa de lado, tem medo até de receber uma mensagem, já acha que está pedindo dinheiro emprestado e você não sabe que o que você tem não é teu. Esta usura, esta soberba. Contra amigos. Eles foram lá acusar Jó, falou injustamente contra ele. Tem muita gente falando injustamente contra ti, ou até contra mim, não sei. Mas a mesma página de 42 de Jó que virou para ele, vai virar para esta igreja inteira esta noite. Glória a Deus. Mas não pensam os irmãos que o Senhor pegou Jó e já deu tudo para ele. Não.
Primeiro o Senhor chamou Jó, faz uma oração para os teus inimigos. Jó podia se recusar, eles não fizeram nada por ele, só me acusaram, só me chamaram de mentiroso, falaram que eu pequei contra Deus, por isso Deus me abençoou, que eu perdi tudo por perversidade. Podia falar. Fizeram isso com ele, esmagaram ele. Jó, vai lá e faz uma oração para os teus amigos. Tá bom, o Senhor começou a orar, glória a Jesus. E o céu abriu para Jó, enquanto Jó orava, o Senhor começou a mexer os pauzinhos e foi virando o cativeiro dele. Quando ele abriu os olhos da oração, o Senhor tinha restituído ele 4 vezes mais. Irmão aqui que o Senhor vai restituir, não só 4 vezes, muitas vezes mais. Você tem um coração bom, você tem um coração perdoador, você tem uma alma que só fala bem, não calunia, não fala mal de ninguém. As pessoas te batem e você aceita. As pessoas te humilham e você ama. As pessoas, aleluia, te esquecem e você se lembra. As pessoas não lembram de você na oração, mas você ora por todo. Sabe o que vai acontecer na tua vida com esta palavra? Deus vai virar teu cativeiro. E a hora mais certa da vida não é aquela que está lá, salvo eu, 7 ou 8 de Lamentações. Quando vires a mão do Senhor teu Deus contra o teu inimigo, não rias dele para que a mão do Senhor não saia dele e venha na tua cabeça. Quantos, irmão, quantos? A mão do Senhor saiu do adversário e foi na cabeça dele, só porque ele riu de alguém. Não ria. Está rastejando? Vai lá para no teu ombro, carrega. Está devendo? Ajuda 10 irmãos, 20 irmãos, faz um grupinho e vamos pagar a dívida dele. Viu entrar alguém com o terninho rasgado? Corre lá e quem vende terno e fala, irmão, quanto é que você financia para mim 10 vezes um terninho? Desce, ó. Esta obra se chama obra de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que como bom samaritano encontrou um homem assaltado no meio do caminho, o qual tinha sido recusado pelo sacerdote e pelo levita, e ele abaixou-se sobre aquele homem, passou vinagre nas feridas, e depois passou azeite, passou vinho nas feridas, depois passou azeite, pôs no ombro, levou numa estalagem, glória a Jesus, deu 2 dinheiros, que é os evangelhos, a palavra, a lei, e falou, olha, cuida dele com estas palavras, cuida dele com tudo isto, e se isto não der, quando eu voltar, eu te pagarei. Irmão, não sei se vocês já imaginaram isso, que quando o Senhor voltar, vai ter mais coisa que as Sagradas Escrituras. Vai ter uma pregação que a nossa alma vai ser cheia de coisa que nós não ouvimos, nunca vimos. Então não entra no embalo da força, oposição, ou até dos pulsos do teu coração. Seja bom, seja pacífico, ama todo mundo, seja unido. Não ri de ninguém. Porque às vezes é pego de um espírito até se o irmão levantar 2 vezes para testemunhar. Nossa, de novo esse irmão. Olha, você não sabe quem falou com ele. Mas se esse mesmo irmão chegar lá fora por R$200 no teu bolso, nossa, olha, esse irmão tem visão. Mas se ele não for, isso aí só bota de testemunhar, Deus me livre. Não é isso, filho. A obra é outra. A obra é bem diferente. A obra é aquela que toma lá e fica lá, não é tomar lá para cá. Não uma oração do Pai Nosso, ao contrário. Venha a nós ao vosso reino nada. Não. Venha ao nosso e ao vosso reino tudo. Seja feita a tua vontade. Assim na terra. Vamos orar, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal,
Irmão, vê que coisa linda, né? Aí ele estava falando dos mansos, né? Daqueles em que na maioria das vezes é desprezado, na maioria das vezes é prejudicado, né, irmãos? Na maioria das vezes as pessoas desfazem, como ele diz aí, você vai, alguns vão testemunhar, tem sempre aqueles no banco que fala, todo culto vai testemunhar, mas se ele está testemunhando todo culto, ele está agradecendo a Deus por alguma coisa que ele recebeu. E tem muitos que não recebem, irmãos. Não tem nada para contar. Estão ali na igreja não para louvar a Deus, para expressar um louvor perfeito e ainda critica. Olha, aquele irmão só pede aquele hino. E você que não pede hino nenhum? Né, irmãos? Ah, aquele irmão faz isso. Você faz alguma coisa? Né, irmãos? Uma vez tinha um irmão na obra da igreja e chegou um outro irmão e viu o irmão pintando. E o irmão quis humilhar ele na frente de todo mundo. E chegou para ele e falou: irmão, olha o que o irmão fez aí, o irmão fez tudo errado. O irmão, olha o que está fazendo aqui. O irmão, bem manso, olhou para o outro irmão e falou: irmão, me perdoe. É que o irmão não estava aqui para me ajudar. O irmão não, se o irmão estivesse aqui, a gente ia fazer bem certo. Eu não entendo muito disso. Então me explica aqui, irmão. Irmão, não precisou falar mais nada. Aquele irmão que acabou querendo fazer o outro ser humilhado, ele acabou caindo em si, na frente de todos, em que o irmão que estava ali estava trabalhando para o Senhor, estava com o coração no Senhor, não no coração na vaidade, porque eu faço melhor, que eu sou o único que sei fazer, eu sou o único que sei tocar, eu sou o único que sei testemunhar, eu sou o único que sei pregar, sabe, irmão? Tem aquela parte, chega na orquestra, eu sei tocar melhor que este. Às vezes o irmão está pela misericórdia de Deus ali, né, irmãos? Tocando só foi aquele culto porque Deus mesmo permitiu que por ele ficava em casa, né, irmãos? Às vezes está ali triste, aguardando a palavra como esta, né, irmão? Para levantar o povo de Deus. E palavra como esta, irmão, mexendo no íntimo do coração da irmandade, né, irmãos? Com certeza, quando vem uma pregação, porque existem, irmão, aqueles que gostam de fazer esse tipo de coisa. Irmão, esta semana eu postei algo a este respeito, irmãos. Algo a este respeito, pessoas, né, que se dizem irmãos e vão para a igreja e acabam ali até humilhando, né, nos saudando, desprezando, né, irmãos? Irmãos, o vídeo posterior que vocês vão ver nesta segunda-feira diz a mesma coisa sobre esta pregação, só que eu recebi essa pregação depois que eu tinha feito o vídeo. Foi uma confirmação, irmãos. Estamos certos no que estamos postando aqui. Eu peço encarecidamente a nossa querida Irmandade, ouça na comunhão esta linda pregação e vamos pôr em prática, vamos nos alimentar espiritualmente e nutrir a nossa alma, irmãos. Tá bom? Compartilhe. Deus abençoe grandemente vocês e suas famílias, né? A nossa querida Irmandade, os apreciadores da obra de Deus, as almas testemunhadas e irmãos de outras denominações que gostam de ouvir o nosso conteúdo. Deus abençoe a todos. Tenha um bom final de domingo.